Flor de Lis blasfemou contra o Espírito Santo de Deus? Todos tiveram a oportunidade de ver ela falando contra uma profetisa. E muitos estão questionando, ela blasfemou contra o Espírito Santo de Deus neste ato? E é sobre isso que nós vamos falar, esclarecer essa dúvida de milhões de pessoas. Ainda ontem uma profetisa do cão, que profetisa do cão? Uma mulher aí, sem dono, sem eira, sem beira, me parou ali atrás para dizer: ei, o pastor profetizou que isso aqui vai ser um estado de fogo, um país de fogo. Eu disse: foi. Vai nada, não vai passar dessa cidadezinha de fogo. Você tem um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco. Eu fiquei parado olhando para a infeliz. Ela disse: é só tocar no teu casamento, destruir teu casamento, e isso tudo aqui acaba. Tá amarrado, Satanás. Meu casamento é de Deus. O meu marido foi Deus quem me deu. E você? Você acha que Flor de Lis blasfemou contra o Espírito Santo de Deus? Eu conheço muitas pessoas que ficam preocupadas, atribuladas, perdem a paz, porque ficam questionando: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Jesus disse que só existe um pecado que não tem perdão: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso, muitas pessoas ficam preocupadas e com medo por não saberem se blasfemaram contra o Espírito Santo em algum momento de suas vidas, e agora já estão condenadas para sempre. Então vamos ver o que Jesus disse: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era e nem na era que há de vir. Mas afinal, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, a qual Jesus falou, é quando alguém rejeita totalmente a Deus. E por isso é o único pecado que não tem perdão, pois a pessoa não quer se arrepender. Por exemplo, eu conheço pessoas que dizem assim: pastor, eu estava em um culto e de repente naquele culto começou a vir na minha mente palavrões, pensamentos malignos, pensamentos horríveis. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Pastor, enquanto eu estava ali falando em línguas no meio do culto, a glória de Deus se manifestando, vinham pensamentos horríveis. Pastor, muitas vezes eu estou orando, e quando eu estou orando também, vêm os pensamentos horríveis. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Não, fique tranquilo. Você vai entender aqui que não é apenas isso que é blasfemar contra o Espírito Santo. É a única coisa na Bíblia que nós encontramos que não tem perdão, ou seja, se cometeu, já está condenado. Quando alguém é absorvido, ele foi perdoado. Quando alguém é sentenciado a pena de 10, 15, 20 anos, é porque ele não foi perdoado. Se não tem perdão, está condenado. E a condenação do mundo espiritual, nós sabemos que será num lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos. E agora então vem a pergunta: e aí? E a Flor de Lis? Ela blasfemou contra o Espírito Santo? Vamos então tentar entender, dentro da própria palavra de Deus, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu e você precisamos entender. E é óbvio que nada melhor do que avaliar o contexto. Note só um detalhe: precisamos entender que a palavra de Deus interpreta de maneira contextualizada. Eu não posso formar uma doutrina a partir de um versículo ou 2 versículos apenas, isoladamente, sem antes contextualizar aquele texto, aquele versículo. É eu ver o que se fala nos versículos anteriores, posteriores, buscar referências em outros livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e compará-los para ver se há alinhamento. Isso é uma regra básica da hermenêutica. É muito utilizado também para se fazer uma boa exegese de um texto. Posto isso, vamos avaliar agora o próprio contexto do momento em que Jesus diz isso aqui. O que estava acontecendo aqui no contexto? Nesse contexto, os fariseus estavam dizendo que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. O que é Beelzebu? Beelzebu significa príncipe, né? Principado, é um demônio de alta patente, um demônio mais poderoso do que os demônios da média. Então, os fariseus estavam dizendo que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. E aí, então, Jesus, ele começa dizendo
que se ele expulsasse demônios por demônios, isso não faria sentido, porque uma casa dividida não subsiste. Agora, se ele não estava expulsando demônios por demônios, se ele não estava expulsando os demônios por um principado, ele estava fazendo isso pelo Espírito Santo de Deus. É isso que a Bíblia diz. Ele estava fazendo isso pelo Espírito de Deus. Então ele deixa claro que ele não expulsava demônio por demônios, mas sim com o Espírito de Deus. E aí o que ocorre? Os fariseus estavam atribuindo uma obra do Espírito Santo de Deus a Beelzebu. Estavam atribuindo uma obra do Espírito de Deus a demônios. Logo podemos entender que Jesus está dizendo aqui que o ato de atribuir de maneira consciente que uma obra do Espírito Santo foi feita por demônios, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Ou seja, aquilo que deliberadamente eu sei que é o Espírito Santo, eu sei que só Deus poderia fazer aquilo, porém eu atribuo essa obra do Espírito de Deus a demônios, de maneira premeditada, de maneira consciente, eu atribuo aquilo a demônios, aí eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Então vamos resumir dessa forma: blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a demônios uma obra que é do Espírito Santo. E é o que Jesus deixa claro aqui nesse texto, que eles blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. E Jesus disse que não haveria perdão, nem nessa vida e nem na vida vindoura, nem nesse século e nem no porvir. Jesus até disse: se vocês pecassem contra o Filho do Homem, poderiam ser perdoados, mas contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa vida e nem no porvir. Agora, por que nós podemos entender que ele estava dizendo que para esse pecado não tem perdão? Avaliando João capítulo 16 e versículos 7 e 8, João capítulo 16, versículos 7 e 8, Jesus fala do Espírito Santo ali. Ele está prometendo que ao subir para o céu, ele enviaria um Consolador. Entre as atribuições do Espírito Santo, que era consolar e estar conosco até a consumação dos séculos, no versículo 17, Jesus diz que ele também convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a atribuição do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que nós entendemos? Que não sou eu que chego à conclusão que eu estou pecando, que eu estou errando, que eu estou fazendo não está certo, que aquilo que eu estou fazendo desagrada a Deus. Quem faz isso é o próprio Espírito Santo dentro de mim. É ele que me convence. Giovanni, isso é pecado. Giovanni, isso entristece a Deus. Giovanni, isso te leva para o inferno. É o Espírito Santo. Eu, Giovanni Dias, essa carne, ela é corrompida. Tudo para ela é muito bom. Ela tem prazer nas coisas da terra. Ela quer se saciar das coisas dessa terra. Só o Espírito Santo tem o poder de me convencer que o que eu estou fazendo me destrói, me mata e me leva para o inferno, me distancia de Deus, me separa de Deus. A palavra de Deus também nos exorta a não extinguir o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é ele que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Um homem que não tem o Espírito Santo na sua vida, ele não tem convicção de nada. Tudo que ele está fazendo está muito bom, tudo que ele está fazendo é normal, não tem nada de mais, não tem nada de errado. Ele trai a esposa, é normal, é comum um homem sair com outra mulher. A mulher adultera, sai com outro homem, é normal sair com outro homem. Cara, meu marido é isso, meu marido é aquilo, tá certo, tô certo em trair. Ele é grosso, ele é estúpido, eu tô certinho em adulterar, eu tô certinho em trair. O homem sai com a secretária, sai com a colega de trabalho, ele fuma, ele cheira, ele bebe, se prostitui. Normal, é plenamente normal. Ele pratica o homossexualismo. Só o Espírito Santo convence que haverá um juízo para tudo isso. É o Espírito Santo. Por quê? Porque o homem que não tem o Espírito Santo fala: que juízo? O quê? Morreu, acabou. Morreu, acabou. Eu vou curtir mesmo a vida, eu vou fazer tudo que está na minha cabeça, porque morreu, acabou. Só que quem tem o Espírito Santo de Deus tem certeza que haverá um juízo, que um dia nos apresentaremos todos diante do Deus, sendo bons ou maus, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, e principalmente os que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Agora eu vou te aliviar, você que tem ficado muito preocupado,
eu venho com pensamentos ruins no horário de culto, no horário do mover do Espírito Santo, alguém está falando em línguas estranhas, orando, eu mesmo orando, vem pensamentos, palavrões na minha mente, pensamento de promiscuidade, eu fico preocupado, eu fico abalada. Ei, fica tranquilo, fica tranquila. A maior evidência de que você ainda tem o Espírito Santo é justamente esse sentimento, meu Deus, ai Jesus, será que eu entristeci o Espírito Santo? Ai meu Deus, será que eu te entristeci? Ai Senhor, isso é a evidência de que o Espírito Santo ainda está em você. Porque se o Espírito Santo de Deus ainda não estivesse em você, você não estaria pensando nada disso. Entendeu? Você estaria falando palavrão, você estaria fazendo coisa errada e não sentiria nada. Então fique tranquilo, fique tranquila. A prova que você tem o Espírito Santo de Deus é justamente esse sentimento, essa sensação de tristeza, de preocupação, de cuidado, de zelo. Quem te faz sentir isso? O Espírito Santo que está dentro de você. O Espírito Santo que está te convencendo. É o Espírito Santo que está agindo na sua vida. Então, em nome de Jesus, descansem quanto a esses detalhes, tá bom? E agora, a questão da flor de lis. A questão da flor de lis é o seguinte. Primeiro aspecto que nós precisamos avaliar com o pé no chão. Eu não sei como foi que esta irmã chegou até ela. Se essa irmã chegou até ela falando em nome de Deus, pelo Espírito Santo, ou se essa pessoa tinha um conhecimento da situação conjugal da flor de lis, tinha um conhecimento do lar da flor de lis, e foi como uma amiga. De repente ela chegou como uma amiga, como uma conhecedora de todo aquele caos que estava naquela casa, e falou num tom de conselho: flor de lis, teu casamento é um calcanhar de Aquiles, o teu casamento está prestes a desmoronar. Desmoronando o teu casamento, o teu ministério vai por água abaixo. A cidade do fogo vai virar cinzas. Flor de lis, se você não cuidar do seu casamento, o teu lindo ministério do louvor vai ser evaporado. Se você não cuidar do teu casamento, o teu ministério da palavra vai se acabar. Você vai ser arruinada. De repente a mulher chegou dessa forma, como uma conselheira, como alguém que conhecesse a história. Então existe esse aspecto. Agora, porém, se essa mulher chegou como uma profetisa da parte de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, como autoridade, ela entrega essa mensagem para a flor de lis, geralmente quando alguém está falando em nome de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, dentro da Bíblia, você vai sempre ouvir a pessoa, antes de começar a falar, a seguinte expressão: assim diz o Senhor. Então guarde bem isso, tá ok? Se eu vou te entregar uma profecia, não é algo meu, não é algo do meu coração. Eu vou te deixar claro, assim diz o Senhor. Não sendo dessa forma, eu vou te chamar e vou te dizer: olha, vem cá, eu quero te conversar como teu amigo, quero te dar um conselho como amigo, como teu colega, como teu pastor. Vem cá, senta aqui, é assim, assim, assim. Não faça assim, não faça assado. Aí eu falando, como diz Paulo, digo eu, não diz o Senhor. Agora, quando diz, assim diz o Senhor, eu estou te deixando claro e consciente, é o Espírito Santo de Deus que está falando. A partir daí, você vai ter que ter muito cuidado para avaliar e para julgar e para apontar o seu dedo. Tá vendo assim como eu estou fazendo aqui? Ó? Tem um dedo apontado para você, mas de contrapartida, tem 3 apontados para mim. 3 apontados para mim. Você está entendendo? Então toma muito cuidado. Você que gosta de abrir a tua boca e sair descendo a lenha e sair falando, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a Bíblia não autoriza ninguém a julgar profeta. Ei, a Bíblia não autoriza ninguém a julgar profeta. A Bíblia manda julgar a profecia, a mensagem em si. Então, para julgar uma mensagem de profecia, eu tenho que conhecer Bíblia, eu tenho que ler Bíblia. A pessoa não lê Bíblia, a pessoa não vai na escola dominical, a pessoa não fez um curso no seminário teológico, a pessoa não sabe nada de Bíblia e vai julgar o quê? Porque de que maneira que eu julgo uma profecia? Pela Bíblia. Eu julgo uma profecia pela palavra, pela Bíblia. É por ela que eu julgo a profecia. Não é segundo o que eu acho. Ah, sabe de uma coisa? Eu acho que essa profecia não sei o que lá. Ah, sabe, eu acho que essa revelação aí tá errada. Cuidado. É melhor você fechar a tua boca. É melhor você ficar quieto. Por quê? Porque o julgamento de uma profecia é pela palavra. É a palavra. A palavra é como se fosse um paquímetro, um instrumento de medição, aonde eu vou aferir
se a mensagem profética ou de revelação que eu recebi está alinhado com uma palavra. Por quê? Porque toda palavra de profecia e revelação da parte de Deus, ela está alinhada com a palavra. Nunca ela vai contradizer as escrituras. Sempre ela estará alinhada pela palavra. Eu sempre costumo assinar uma coisa para quem quer estudar e avaliar e julgar uma profecia. Ela se mantém em um tripé. Qual é o tripé de uma mensagem profética e de revelação? Consolação, exortação e edificação. Ela tem que estar dentro desse tripé. Consolação, edificação e exortação. É a base para toda a profecia e revelação. Não conhece Bíblia? Não estudou Bíblia? Não frequenta escola bíblica dominical? Não fez um seminário teológico? Não fique julgando. Você pode falar besteira, pode falar abobrinha. E fique quieto quando for se levantar contra um profeta, contra um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu estou aqui fazendo o fórum privilegiado de pastor. Não estou aqui fazendo fórum privilegiado de pastor, não. O que eu estou dizendo é que a Bíblia não autoriza ninguém julgar profeta. Ela manda julgar a profecia, ok? Então, posto isso, vamos voltar aqui à questão da flor de lis. A flor de lis, se ela recebeu uma mensagem, assim diz o Senhor, ela tinha como saber sim que aquilo era de Deus. Por quê? Porque, na realidade, pelo que ela falou ali, ela mesma falou, o que a profetisa entregou para ela sabia que estava acontecendo dentro da casa dela. Ela sabia que o casamento dela estava ruim. Ela sabia que a vida... Ela sabia da vida promíscua que ela levava, ela sabia das orgias, ela sabia da casa de swing, ela sabia que o Anderson deitava com outras filhas dentro da casa, com autorização dela mesma. Ela também sabia, ela também se deitava com outros dentro da casa, ou seja, aquilo lá não é uma casa, aquilo lá era um bordel, bordel gospel, é o que era aquela casa, e ela sabia disso. Como estava aquela situação, como estava o casamento, como estava o lar, como estava a vida conjugal. Ela sabia perfeitamente. Então, se a profetisa diz, o teu casamento é o teu calcanhar de Aquiles, ou seja, olha, a questão do teu ministério está apoiada no teu casamento. E o teu casamento está como um calcanhar de Aquiles. E ruim no teu casamento vai ruir tudo. Então ela sabia que aquilo ali era uma realidade, que aquilo ali era uma verdade. E ela sabia que verdadeiramente o casamento dela acabando, acabaria o ministério dela. Tanto é que em uma mensagem lá, ela diz assim, olha, eu não posso me divorciar, porque se eu me divorciar, escandaliza o nome de Deus. Ah, é? Escandaliza o nome de Deus? E para casa de swing não escandaliza. Se deitar com filho não escandaliza. Praticar orgia não escandaliza. Envenenar o marido não escandaliza. Dar 30 tiros no marido não escandaliza. Mas divorciar escandaliza o nome de Deus. Então, ela tem noção disso aí sim, que o casamento dela poderia trazer um escândalo e acabar com o ministério dela. Ela tinha consciência disso. Então, ela fala abertamente, apareceu aí uma mulher sem eira e nem beira. E ela diz o quê? Me entregou uma profecia do cão. Ela é bem clara, ela diz, me entregou uma profecia do cão. Quando ela está falando cão no sentido espiritual, qualquer crente sabe disso. Nós não estamos falando do nosso pet, nosso cachorro. Estamos falando de demônios, diabo, certo? Então ela diz, me entregou uma profecia do diabo. Uma mulher sem eira e nem beira. Me entregou uma profecia do diabo. E ela repreendeu isso e tudo mais. E ainda disse assim para a igreja, ei irmã, ei irmão, se aparecer esses profetas, essas profetisas do diabo, repreende em nome de Jesus. Não aceite essas profetisas do diabo. Não aceite esses profetas do diabo. Posto isso então, ela deixou bem claro que ela atribuiu tudo aquilo a demônios. Sendo que, se essa mulher se apresentou para ela dessa forma, como ela disse, assim diz o Senhor, falando pelo Espírito de Deus, e ela viu como recebeu essa mensagem e atribuiu, ela blasfemou sim contra o Espírito Santo. Ela blasfemou sim. Dentro desse contexto, ela blasfemou, se foi dessa forma, ok? Agora, qual é a evidência de que ela pode ter blasfemado do Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo de Deus, que nós estamos percebendo agora? A evidência é justamente essa. Ela praticava swing, praticava sexo com filho, ia para bordéis,
oferecia filhas para pastores, oferecia sua casa como verdadeiro bordel, e fazia tudo isso, subindo no altar, cantando e pregando, e orando, e fazendo e acontecendo. E agora, depois que foi tudo descoberto, a polícia ficou um ano a polícia ficou estudando esse assunto, avaliando, ouvindo ligações telefônicas, mensagens no WhatsApp, fazendo uma ligação enorme na investigação, uma investigação enorme em cima de tudo isso, porque tinha repercussão nacional. Eu não acredito que depois de um ano de estudo, a polícia teria coragem de se aventurar e falar uma coisa que achava, que deduzia ou que pensava. Então, se a polícia está falando isso, é porque tem muita prova em abundância, muito consistente o material desse inquérito policial. Então eles declararam sem medo de errar. E é o que nós vamos enxergar na Flor de Lis. Nós vamos ouvir ela dizer: ah, não cometi nada disso, eu não fiz nada disso, é mentira, eu não saía contra os homens, eu não ia para casa swing, a minha casa não era um bordel, o Anderson não saía contra as meninas da casa, eu não saía contra os meninos da casa, eu não me prostituía. Ela está dizendo: eu não matei, eu não envenenei, eu não fiz nada. Ela está dizendo que é tudo mentira. Então o que ela está demonstrando? Que ela não tem um pingo de arrependimento. E outra coisa, quando ela tenta chorar, a gente vê que ela faz um esforço monstruoso e não sai uma gota de lágrima. Ela faz um esforço tão grande e sequer os olhos ficam brilhando. Sabe quando está querendo sair lágrima? Sequer acontece isso. Aí ela tem que fazer o quê? Pôr as mãos sobre os olhos e fazer a mímica de um choro, porque não consegue chorar. Então ela não demonstra um mínimo de arrependimento, ela não demonstra um mínimo de sentimento da tragédia que ela promoveu no ministério, na casa, na família, no país e na obra de Deus. Então ela tem uma forte evidência de que fez isso sim. Então vamos orar para que não seja isso, mas ela tem uma forte evidência de tudo isso. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, eu espero ter esclarecido de uma forma simplificada, porque isso aqui é um estudo muito longo. E se vocês quiserem, a gente pode preparar um estudo bem mais elaborado acerca disso. Só depende de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Eu gostaria de pedir a você que você se inscrevesse no canal, deixasse aqui o seu like, o seu comentário é muito importante para fortalecer o nosso canal e também ative o sino das notificações, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.